Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui com TVGN especial, uma entrevista com o general Carlos Alberto Santos Cruz, sobre um tema que é dos mais relevantes hoje em dia, que está voltando à tona, que é o papel institucional das Forças Armadas. Até onde pode ir, até onde... E o general ele tem se destacado nos últimos tempos aí por ser uma voz muito sincera e muito explícita com críticas e que tem feito a posições de governo e críticas ponderadas também. Eu queria agradecer primeiro a presença do general, da sua presença aqui, general, e queria inicialmente que o senhor contasse um pouquinho como que foi a sua vida, a sua carreira dentro das Forças Armadas, dentro do Exército. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu entrei no Exército em 1968, eu tinha de 15 anos e meio, ali 15 para 16, né? No início de 1968, fazia 16 anos no meio do ano, por concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, que naquela época tinha o curso colegial completo, 3 anos na Escola Preparatória, e depois seguia para a Academia Militar, mais 4 anos para se formar oficial. Então, eu entrei por concurso, na época, atraído por uma necessidade até, né? Necessidade de vida. Você, naquela época, se definia mais cedo. Hoje muita gente na classe média se define mais tarde na sua profissão, né? Naquela época a gente se definia mais cedo, porque é uma questão de necessidade. E eu digo sempre que a minha ida para o Exército ela foi o contrário foi a mesma coisa que um casamento por interesse, né? Eu primeiro casei e depois eu vi que eu estava apaixonado. Na realidade eu fui por necessidade de vida. E depois, quando eu entrei, casou comigo completamente, nunca me senti pressionado. Minha vida foi uma vida muito boa, né, no Exército. Então, eu dei sorte na minha decisão e na profissão que eu escolhi, coincidiu com a minha personalidade, então fui muito feliz, sou muito feliz. Tá. O senhor não é de uma família de militares? O senhor é o primeiro da família? Primeiro e único, né? Eu tive um primo, assim, tive um primo que foi militar, mas também nunca falei com ele, não conheci. Mas, assim, da minha família direta, dos meus irmãos, nada. Meu pai foi da gloriosa Brigada Militar do Rio Grande do Sul, mas ele morreu em 1952, o ano que eu nasci. Só para a gente entender um pouquinho, dentro das Forças Armadas tem as academias militares, tem os colégios. Como é que é o sistema de carreira dentro das Forças Armadas? Como que se assente? Você tem várias vertentes, né? Eu vou falar dos oficiais combatentes, né? Os oficiais combatentes. Tem um quadro de administração que tem uma linha um pouco diferente, por uma escola de administração, mas os oficiais combatentes, eles são todos formados na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, que é uma escola fantástica, não só pela qualidade dela, como também pela arquitetura. Vale a pena até quem passa ali pela rodovia Presidente Dutra conhecer. É uma das grandes academias do mundo, ela não perde em nada para nenhuma academia do mundo. Então, ali eu tive a sorte de frequentar por 4 anos, no nível de curso superior, e aí você se forma aspirante, tenente, né? Então, hoje o modelo é um pouquinho diferente. Hoje você já não pode fazer os 3 anos de colegial dentro do Exército. Você faz concurso depois do colegial, aí você faz 1 ano só em Campinas e 4 anos em Resende, no Rio de Janeiro. Naquela época você podia fazer depois do ginásio, né? Então você já fazia o colegial dentro do Exército. E depois, 3 anos em Campinas, ia para Resende, para a Academia Militar das Agulhas Negras. Depois, ao longo da carreira, você, como capitão, você faz 1 ano de curso de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro, é uma atualização, é uma evolução natural para todos os capitães, e depois, por concurso, você se habilita ao Estado-Maior quando você já é capitão antigo, major ou tenente-coronel, você já
aí já é um concurso onde mais ou menos 30% do efetivo faz o curso de Estado-Maior, que habilita a pessoa para as funções mais altas, e para ser general é obrigatório na linha combatente. Tem outras linhas, como o Instituto Militar de Engenharia, o pessoal mais técnico, o pessoal de administração, na Escola de Administração em Salvador. Então, essa para os oficiais, e tem para os sargentos também, uma formação semelhante, com concurso público. Tá. Agora, você tem muita gente temporária. Tem muita gente temporária que fica no máximo 8 anos no Exército. Porque o nosso Exército, nem o Exército do mundo é totalmente profissional, de gente de carreira. Então, essa é a mistura que se tem. Eu sempre tive muita admiração pela parte de engenharia. Nos anos 90, até meados do ano 2000, escrevi muitos seminários sobre o Instituto Militar de Engenharia, o pessoal da Aeronáutica, o pessoal da Marinha. Como é que se dá a integração? Por exemplo, eu lembro, nos anos 90, eu fui visitar o Instituto Militar de Engenharia quando era dirigido pelo Rex Nazaré. E eles tinham equipamentos, inclusive drones, que nem se falava em drones na época, eles tinham drones que não eram aproveitados na época pelo Ministério da Justiça, parece que não tinha uma interlocução interna. Como é que se dá essa compatibilidade aí, entre o pessoal da linha de frente de guerra e o pessoal de tecnologia? Não, você tem no Exército o Instituto Militar de Engenharia, que fica ali na Praia Vermelha, né? No Rio de Janeiro. O Instituto Militar de Engenharia, qualquer jovem pode fazer concurso para o Instituto Militar de Engenharia, né? Até oficiais combatentes, depois de formados na Academia Militar das Agulhas Negras, também podem fazer concurso. E aí ele vai fazer lá a engenharia civil, que é chamada de fortificação e construção, né, o nome militar, e tem outras especialidades na parte de armamento, na parte de química, na parte de eletrônica, de comunicações, etc. E o pessoal técnico, que depois segue normalmente uma linha técnica. Né? E o Exército, ele tem também o centro de pesquisa dele, tem lá na Marambaia, né, centro de pesquisa. E esse pessoal ele tem uma colaboração fantástica com o Exército na parte de tecnologia. Porque hoje em dia, cada vez mais, você necessita de desenvolvimento tecnológico. Então, uma coisa que me surpreendeu muito, nós fizemos uma vez um seminário, fomos os primeiros a apresentar o Plano Nacional de Defesa, quando era ministro Nelson Jobim. E o Plano Nacional de Defesa ele era muito explícito, que é o seguinte: nas guerras atuais, com mobilidade, com facilidade de um lado para o outro, você tem que substituir o velho modelo de você ter guarnições em todo o país por uma força enxuta, mas com capacidade. Por isso veio a licitação FX aí dos aviões, os submarinos e tudo, com capacidade de mobilidade. Esse modelo foi abandonado ou está sendo implementado? Não, o que acontece é o seguinte: isso aí é lógico, você fazer um planejamento teórico não é difícil, porque hoje a influência da tecnologia, hoje você tem os drones que não são pilotados, então você tem meios aéreos fantásticos para o controle remoto, tudo isso, a parte de busca de alvos, de inteligência de alvos, né? Mas você tem também uma realidade. Você tem uma realidade orçamentária, você tem uma realidade que é isso aí que você falou no Brasil, que é o dispositivo, o desdobramento, particularmente do Exército Brasileiro, em todo o território nacional, é chamado de presença nacional. A história nos fez assim, né? Então, com as lutas lá do Prata, o Rio Grande do Sul com o sul do Brasil, com muitas unidades militares, o Rio de Janeiro com uma concentração grande, porque era a capital do Império, depois a capital da República. Então, essa distribuição das Forças Armadas, no caso do Exército, é uma distribuição que está enraizada na nossa cultura. Não é simples você dizer assim, não, por questão tecnológica eu vou pegar um quartel que tem numa cidade lá no interior do Rio Grande do Sul, que hoje já não tem mais as lutas do Prata, e eu vou fechar o quartel lá, né?
para modernizar, aquele ali vai ser extinto. Para você extinguir um quartel, é uma briga política inimaginável. Você mobiliza o prefeito, mobiliza os deputados estaduais, federais, todos daquela região, porque não querem que feche a unidade. Inclusive, tem cidades pequenas, onde até, não só pela história, mas também até pelos recursos que a unidade, que o quartel naquele local põe na sociedade. Você tem um quartel mais ou menos, coloca na sociedade, às vezes, 4, 5 milhões numa cidade pequena, que é o salário do pessoal, a residência, o movimento em geral, as compras, etc. Então, tem essa presença nacional, que é uma coisa que tem que se considerar na nossa realidade. E a outra coisa é a modernização. Uma modernização que é necessária cada vez com mais velocidade, só que você também tem que ter uma estabilidade orçamentária. Não dá para você ter uma força armada tecnologicamente discrepante daquilo que a sociedade pode fornecer em termos orçamentários, né? Tá. Ô, general, uma coisa que chama atenção, se for pegar historicamente aí o papel do Exército ao longo da história, ele, sob o enfoque de segurança nacional, ele teve um papel relevante na industrialização brasileira, para enfrentar os argentinos, que era o único país, digamos, que confrontava com o Brasil na época. Ele teve, nos anos 50, um papel extraordinário com o almirante Álvaro Alberto, criação do CNPq, ou seja, a tecnologia e a autossuficiência nacional assim, eram vistas como questão de segurança nacional e com papel excepcional, CTA, 15. De repente, nós vimos, nos últimos anos, a venda da Embraer passou despercebida a posição das Forças Armadas. Nós tivemos aí a questão, outras questões tecnológicas. A Embraer era fundamental dentro da estrutura de defesa e tudo. Nós tivemos a questão da Eletronorte aí, que foi crucificado aí uma figura essencial na formação tecnológica do setor, que é o Almirante Otto. Como que vocês encararam, digamos, essas questões? Eu sei que as Forças Armadas não devem interferir em questões civis, mas ali a Embraer fazia parte de um todo aí de autossuficiência de segurança nacional também, né? Olha, eu não posso falar pelas Forças Armadas, né? Para isso Sim. tem o Ministério da Defesa e nem pelo Exército, que tem o comando do Exército. Eu sou um oficial da reserva, então a minha opinião ela é exclusivamente da minha responsabilidade, né? Mas o que, sem dúvida nenhuma, ao longo da história, as Forças Armadas, elas, principalmente o Exército, por ser a mais numerosa sempre, teve um protagonismo muito grande no esporte, na ciência, na tecnologia, na criação de institutos, né? Como o Instituto Militar de Engenharia, como o Instituto Tecnológico, o ITA, né? O famoso ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o CTA. Então, sempre houve esse protagonismo. Mas a sociedade civil ela também vem crescendo num volume muito grande na pesquisa, nas universidades, nas empresas, tudo isso. E o gerenciamento ele passa a ser fundamental. Então, muitas vezes você tem uma estatal dessas, onde você tem um orgulho muito grande pelo nacionalismo, como que aquilo nasceu, né? Tem aquele sentimento todo, mas também tem uma parte administrativa que tem que ser considerada. E, às vezes, uma empresa dessas, ela começa a absorver dinheiro, ela passa a não gerar, às vezes, o próprio sustento e precisa de injeção de recursos públicos. Então, aí você chega nesses dilemas aí, se você mantém da maneira como está por uma questão quase histórica, ou se você muda o modelo para dar mais oportunidade de evolução. O caso da Embraer, a Embraer ela teve na realidade foi uma compra que acabou não se realizando, né? Porque acho que foi a Boeing, né?
Acho que foi a Boeing que depois, com essa crise toda, entrou em crise também pela falta de sucesso do último avião que eles produziram e também a queda no volume de transporte aéreo, tudo isso, e acabou não dando certo. É claro que o ideal é que se preserve a empresa, né? Mas como 100% brasileira, mas tem produtos que você não consegue fazer 100%. Né? Vamos ver a parte de fabricação de aviões. Você tem a participação internacional de aviões, você pega o nosso excelente avião agora que foi feito, né, que a Embraer tem uma capacidade fantástica, mas tem aporte de recurso norte-americano, de recurso europeu, né, que é para você poder participar no mercado. Você não vai entrar sozinho no mercado, você entra, o outro te ajuda, porque ele também ganha 10%, ele tem 15%, ele tem 20%. Mas não então, o controle, né? Não a venda do controle. Toda vez que você tem algum investimento, você tem também aquele que investe também quer ter uma participação nas decisões. Então, é um dilema que você tem. Agora, o ideal realmente, em termos de mentalidade nacionalista, tudo é que a empresa seja 100%... General, vamos pegar do ponto de vista de segurança nacional. Quando teve a licitação FX e tudo, os americanos que tinham lá os seus aviões também ali, a própria Boeing, eles foram afastados porque havia um conjunto enorme de restrições para o uso de armamentos. Foi por isso que se optou por outras alternativas e se chegou ao Gripen aí. Quer dizer, se a Embraer vira uma empresa americana, que ficaria sujeita à lei americana, todos os processos de colaboração com a parte militar dela, que ficou preservada, estariam prejudicados também, né? Olha, esse nível de licitação, ele sempre tem componentes políticos, ele sempre tem componentes econômicos, né? Então, essa licitação aí, por exemplo, já foi a segunda, a primeira do jato do fighter brasileiro, aí, né, agora o Gripen, a primeira não foi essa, a primeira foi a de 2000, mais ou menos, 2001, né, onde você tinha participação do Sukhoi russo, do MiG russo, da Sul. Você tinha o Mirage, né, que era um avião já até ultrapassado também, assim como era um pouco o Mirage já ultrapassado, e você tinha o F-16 americano. Isso. Então essa foi a primeira, que acabou não vingando. Esperaram, acho, mais de 10 anos para começar a fazer uma segunda rodada, onde, então, vence o Gripen. Por quê? Porque o F-16 era um bom avião, mas tem a legislação norte-americana que, para liberar todos os componentes e mais munição, tudo isso tem que passar por um crivo de uma legislação que passa pelo Congresso americano. Então, é uma coisa que não é conveniente você comprar um equipamento onde a sua manutenção e principalmente a sua munição, o armamento da aeronave, passa por um crivo onde o outro Congresso vai decidir se você pode comprar ou não. Então, são componentes políticos, né, de legislação interna de outro país. Aí você tinha um avião muito bom, por exemplo, na Rússia, né, que era o Sukhoi, mas você também tinha um componente da sua aliança, normalmente com uma linha de material ocidental. Né? Então, a linhagem de material, calibre de armamento, tudo isso, você já tem uma tradição ali naqueles itens. Então, isso aí sempre é uma licitação que tem todos esses componentes. Não tem como você escapar dessa influência política e dessa análise econômica. Tá. General, agora está nas manchetes e tudo aí a questão do livro biográfico do general Vilas Boas, a questão do tal do Twitter, que foi interpretado como uma ameaça ao Supremo. Nós tivemos aí no período Temer já a ida para o Planalto de muitos militares. Como é que o senhor está analisando? O que levou
as Forças Armadas aí a ter essa simpatia pelo Bolsonaro, que, como militar, ele teve seus problemas lá, né, como capitão, né? Olha, o que eu vejo é o seguinte, você teve um ciclo, a política ela tem ciclos também, né? Ela teve um ciclo onde o PT teve a oportunidade de 4 mandatos. O último mandato não foi total da ex-presidente Dilma, porque houve um impeachment e o presidente Temer governou os 2 últimos anos desse ciclo de 16 anos, 2 mandatos do Lula, um da Dilma, 1,5 da Dilma e mais 2 do Temer. Então foi um ciclo, vamos chamar de ciclo PT. Na realidade não é só o PT e mais alguns partidos agrupados com o PT, que tiveram a sua oportunidade. Uma oportunidade que eu acho que jogaram fora. Fizeram algumas coisas boas, como todo governo faz coisas boas, e outras que não dão certo, todo governo tem acerto e erro, eu não vou aqui... Mas se perdeu por 2 coisas, se perdeu basicamente por demagogia e corrupção. Onde a corrupção não foi só PT, mas ele pagou a conta, porque a corrupção ela foi, vamos chamar assim, democrática, pegou todo mundo, né? A corrupção você tem gente de todo o espectro, né? De quase todo o espectro partidário, etc., né? Ideológico. A corrupção não tem ideologia. Então, mas o PT acabou ficando com a conta e fechou o ciclo dele. Acabou. Um ciclo normal, teve a sua oportunidade, e aí vem um candidato que foi o Bolsonaro, que enxergou que ali era o fim da era PT, e falou tudo que a sociedade queria ouvir. Ele não disse como é que ele ia fazer. Eu acho que ele não sabia como fazer, nem sabe como fazer até hoje. Mas ele falou o que queriam ouvir. Falou de Lava Jato, falou de Sérgio Moro, falou de... Ele... Era uma cata de voto. Foi uma campanha simplesmente ideológica e de cata de voto que não teve nenhuma discussão qualitativa. Até porque no final ele levou aquela facada e tal, então não teve discussões de como fazer, explicar para a população plano de governo, qualquer coisa assim. A população teve a oportunidade de ver o candidato se manifestar sobre economia, sobre segurança pública, sobre tecnologia, transportes, etc. Então, foi uma eleição puramente ideológica, onde ele enxergou isso, falou que a sociedade queria ouvir, e não foi só, vamos dizer assim, o público militar que foi atraído, a sociedade foi atraída por aquele discurso. E ele ganhou. E ele ganhou a eleição limpa, apesar das bobagens que a gente ouve aí, de que foi fraudado. Não foi fraudado, se fosse fraudado ele não ganhava, ninguém ia fazer uma fraude para não ganhar. Claro. Então aí você... Mas digamos, tem 2 pontos ali que... Um é que, digamos, o histórico dele já era suficientemente conhecido, digamos, lá como deputado, e aquele envolvimento dele com o Olavo de Carvalho e com a família ainda não estava nítido que era esse grau de paroxismo aí que acabou até vitimando o senhor depois? Exatamente isso. Você não tinha a noção do grau de comprometimento com o extremismo, né? Não, estava todo mundo entusiasmado por terminar aquele período do PT ali, muito marcado por escândalos, né? Foi uma marcação muito longa de escândalos financeiros, etc., de corrupção, e então estava todo mundo entusiasmado, vamos agora, mas realmente não se tinha noção do que vinha pela frente. Assim que ganhou, o Bolsonaro tinha todas as condições para fazer algumas mudanças necessárias, né? Algumas propostas necessárias, principalmente na área da desigualdade social, na área da extinção de privilégios, mas nada disso aconteceu, pelo contrário, um pequeno grupo de extremistas pegou a influência do governo, e aí não virou governo, aí virou show, porque você tem assuntos muito sérios para tratar. É um absurdo você ter esse nível de coisas espetaculares todo dia ou toda semana.
Então, isso aí caracteriza uma falta de planejamento, caracteriza uma falta de capacidade de execução, de planejamento, e aí você fica como se fosse uma campanha política permanente. Numa véspera de eleição, você tem algumas coisas espetaculares para catar voto, né? É catança de voto. Véspera de eleição não é apresentação de plano de governo, é catança de voto. Isso é em qualquer lugar do mundo. Mas depois que ganha, em primeiro lugar, você tem que governar para todo mundo. Não aconteceu. A divisão social que tinham feito lá com uma demagogia socialista, ela tinha que ser desmanchada. Aconteceu o contrário, ela foi aprofundada. Então, nós estamos vivendo um período absurdo de divisão da sociedade, de agravamento da divisão da sociedade em amigo e inimigo, em direita e esquerda. Isso aí é uma limitação absurda de gente binária, gente sem capacidade. Tinha que unir o país. Quando você ganha, você tem que governar para todo mundo, até para quem perdeu. Não tem problema nenhum de perder. O governo tem que ser para todo mundo. Extremistas são iguais na direita, na esquerda, no leste, no oeste. Com a classificação que você quiser, extremistas se comportam da mesma forma, utilizam a mesma fórmula. Então, nós estamos vendo o país agravar sua divisão, o fanatismo, investimento em fanatismo, investimento em desrespeito a instituições e a pessoas, crime de toda a ordem contra o Código Penal de injúria, difamação e calúnia, dizendo que isso é liberdade de imprensa. Não é liberdade de imprensa, é liberdade de expressão, melhor. A liberdade de expressão não anula o que está previsto no Código Penal. Então, você começa a assistir absurdos. Claro que tem algumas coisas que o governo também realiza de bom, porque você tem um sistema orçamentário e você tem um sistema de execução orçamentária. Você tem que fazer algumas coisas. Agora, o que a gente vê de inutilidade, mobilizando a nação para inutilidades, é coisa absurda. General, quando surgiu esse negócio de armas e tudo, aí o pessoal está analisando do ponto de vista, isso vai aumentar a violência, não vai aumentar a violência, mas o que a gente vê, as primeiras manifestações lá atrás dos filhos do Bolsonaro e do próprio Olavo de Carvalho, é o seguinte, a nossa defesa será feita pelos nossos seguidores armados, a população armada que defende. Aí entra um ponto, nós estamos discutindo o papel institucional das Forças Armadas aí. Esse negócio de permitir que... digamos, o monopólio da força, da polícia e do exército, para a defesa nacional. Esse negócio de permitir a montagem de grupos, esses grupos de tiro, caça e tudo, que a gente sabe que são formas de criar grupos armados. Quer dizer, nos Estados Unidos, hoje, você tem uma reação enorme. O grande temor que o FBI aponta, Forças Armadas apontam, são os grupos armados que defendem o Donald Trump aqui. Aqui no Brasil não há uma preocupação com que isso possa, lá na frente, resultar aí em formas não democráticas de manter o poder? Olha, esse problema que está chamando a atenção agora foi esse decreto, né? Não sei se foi um ou mais decretos, aí sobre a modificação aí na aquisição, no porte de armamento e munição, né? Então, isso aí, em primeiro lugar, eu sou a favor do comércio de armamento e munição, com um comércio regulado, mas já tinha regulação, já existe essa regulação. Então, eu sou a favor que tenha um comércio normal de armamento e munição, mas perfeitamente regulado, né? E isso já existe. Você quer mexer numa coisinha ou noutra ali, isso aí tem que estudar direitinho. Agora, a comparação com os Estados Unidos, eu também acho que ela desnecessária e às vezes ela não é adequada, muitas vezes não é adequada, porque os Estados Unidos têm outra história, né? Os Estados Unidos têm outra história, tem a história lá do Faroeste, né, que todo mundo assistiu os filmes de Faroeste, onde a conquista do Oeste foi toda feita na base do quem era mais rápido no gatilho, né?
aquela coisa toda, é uma outra sociedade, uma sociedade completamente diferente da nossa, onde tem outra, a justiça funciona de outra forma. Então, é outra consideração. Agora, o que eu vejo aqui é que nós estamos num país que precisa de controle. Você já tem uma infinidade de armamento e munição na mão do crime organizado. Né? O crime, dizer que isso aí vai facilitar para o crime organizado, acho que sim, se você não tiver um bom controle. Apesar do crime organizado não precisar dessa flexibilização, porque ele já compra, ele já compra, já tem o comércio ilegal, já tem a entrada ilegal de armamento no Brasil, de munição, pelo mar, pela fronteira, etc. Então, você tem uma modificação aí, feita agora, sem nenhum cuidado técnico. O que justifica se você aumenta de 6 para 12 armas, ou para 15, ou para 30? Não, e o ponto mais relevante, general, foi aquela decisão que atrapalha a identificação da origem da munição. Isso aí não tem outra explicação. Isso aí é para livrar a cara de bandido. Então, não tem outra explicação. Então, a maneira como isso aí está sendo feita é completamente inadmissível. Por quê? Porque não tem... Você, é baseado em que você aumenta para 6 armas, ou para 15, ou para 20, ou para 30, ou você aumenta a munição para 2.000, ou para 5.000? Sim, baseado em quê? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda coisa, o segundo absurdo, é o absurdo quando você considera que a facilitação da aquisição e porte de armamento melhora a segurança pública. Isso é um absurdo, porque segurança pública não tem nada a ver com isso. Segurança pública é uma obrigação do Estado, e não é armar cidadão que vai melhorar a segurança pública. A segurança pública, ela é uma obrigação do Estado, ela tem que ter um plano de segurança pública, ela tem que melhorar as polícias, tem que proteger as polícias, tem que instruir o policial, tem que dar muito mais cobertura jurídica para a polícia. O policial está sempre envolvido em violência, ou ele teve que prender, ou ele teve que agarrar, ele teve que algemar, ele teve que atirar. Né? Então, vamos melhorar as condições de trabalho da polícia, vamos dar muito mais proteção jurídica para a polícia. Isso é segurança pública. Né? Vamos valorizar o trabalho policial, vamos fazer comissões junto com o Ministério Público, com o Judiciário, para a gente valorizar o trabalho policial, vamos integrar mais as polícias, as informações. Você tem um monte de coisa para fazer. Não é armar cidadão, não tem nada a ver com segurança pública, é a primeira coisa. Outro absurdo, achar que cidadão armado é uma opção política. Não, isso é absurdo. Isso é uma coisa que não tem cabimento. Né? Você regula a venda de armamento e de munição por uma questão de liberdade individual, de uma questão que a pessoa tem a aquisição dela mediante determinadas condições previstas em lei. O porte de arma tem que continuar extremamente rigoroso, não tem, porque você não pode deixar pessoas com essa mentalidade de que ele está melhorando a segurança pública. Não, ele não é função dele. Né? Então, mas você tem que ter esse comércio regulado. Eu sou a favor desse comércio regulado, e já existe. Agora, a maneira como isso está sendo feito é absurda, principalmente por causa dessas 3 coisas. Você não tem um amparo técnico para os valores que você está sugerindo, você tem mais essa ideia de que isso aí melhora a segurança pública, não tem nada a ver com segurança pública, a ideia de que isso é uma opção política é um outro absurdo, e aí, para complementar o absurdo, você não tem uma proposta de melhoria do controle e do rastreamento. Até o Exército fez uma legislação, propôs uma legislação, e o órgão do Exército que trata disso é altamente técnico. O Exército não faz nunca uma legislação dessa com uma gota de objetivo político.
é puramente técnico. Quando ele fez 2 portarias, se eu não me engano, já faz um ano e pouco, é que ele fez 2 portarias para melhorar o controle e o rastreamento de armamento e munição. E essas portarias elas foram anuladas. Mas aí o Exército não tem interesse político, o Exército tem a obrigação de controlar, e ele estava fazendo isso dentro da obrigação dele de controle. Então, você não tem um conjunto racional para essa modificação. Eu espero que o Congresso aí discuta isso aí de boa maneira e tenha bom senso no trato do assunto, porque da maneira como está sendo tratado, não tem condições. Eu vi algumas reportagens sobre esses clubes de caça e tiro, especialmente em Santa Catarina, lá, onde você tem uma apologia do velho oeste americano. E aquela ideia de que a arma é para nós nos defendermos. E pelas redes sociais a gente vê muito isso aí. Eles falam, pô, se tivesse armas na Venezuela, não teria ocorrido aquilo. Então há um discurso, que a gente não sabe qual é o grau de profundidade, de que a arma é importante para defender o Bolsonaro, que pode ser uma mera retórica. Agora, eu pergunto o seguinte, o serviço de inteligência das Forças Armadas tem essa preocupação em mapear o que pode estar acontecendo com esse movimento armamentista aí, general? Olha, eu não estou mais no Exército faz 5 anos, né? Mas eu acredito que o pessoal tem condições de fazer esse tipo de levantamento e esse tipo de avaliação. Tem muita gente boa que trabalha nessa área e tem condições de ver isso aí. O que eu vejo é o seguinte, aquilo que eu falei, uma sociedade onde estão investindo na divisão social, onde estão investindo no fanatismo. Você vê nitidamente o investimento no fanatismo, onde você vê esses grupos extremistas usando as redes sociais aí como uma verdadeira seita, né? Uma seita. Sim. Tem pequenos grupos que são milícias digitais mesmo. Né? Então, aí você ainda com um discurso de dizer que aquilo ali vai melhorar a segurança pública e que é uma opção política para ele, para não aceitar determinadas decisões políticas, isso aí é um negócio absurdo. Né? Isso é extremamente perigoso. Outra, sociedade dividida, fanatizada, e com esse discurso termina em violência, sem dúvida nenhuma. Eu vivi 5 anos em países com problema, com conflito social, e o radicalismo, lá no caso, não era só por problema de radicalismo, também por problema de exploração da miséria. Né? E a sociedade dividida, fanatizada, extremista. Eu vivi num lugar onde tem o maior comércio de armas do mundo, que é no coração da África, né? Tem o famoso, acho que tem um filme chamado Diamantes de Sangue, né? Que eu vivi exatamente naquele local ali, 2 anos e meio, responsável ainda por tropas da ONU que estavam no meio do conflito. Né? Então, eu sei como é que ocorre isso daí. Essa sociedade dividida, ela acaba em violência mesmo, não tem outra conversa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente juntar as suas conclusões, que são as minhas também, você tem uma sociedade dividida que leva à violência, leva ao conflito. E você tem um lado que radicaliza, que leva à liberação de armas. E você tem seguidores que defendem que o governo tem que ser defendido pelos grupos armados. Então, é um quadro complexo aí que tem que tomar muito cuidado aí pela frente, né, para evitar que esse país... O Brasil tem que tomar muito cuidado, porque você não tem hoje uma noção institucional. As instituições não estão sendo reforçadas. Está sendo reforçado o personalismo, está sendo reforçado o culto à personalidade, está sendo reforçado o desrespeito entre instituições, está sendo reforçado o ataque às pessoas e não às ideias, está sendo reforçado o assassinato de reputações a qualquer preço, vale tudo. Então, o Brasil ele precisa de
de uma noção institucional. Você tem que... o STF está ruim, então como é que nós vamos fazer para melhorar a instituição? O executivo está ruim, como é que nós vamos fazer para melhorar a instituição executiva, que não é só o presidente, é o presidente e todo o aparato do executivo. O legislativo é ruim. Talvez dos poderes o que tem se comportado melhor, até porque, apesar do último festa de arromba aí, que descaracterizou qualquer seriedade, né? Mas você tem que pegar as instituições, se o IBAMA não vai bem, se a FUNAI não vai bem, se as polícias não estão bem, se a Polícia Federal... Você tem que reforçar essas instituições da condição de trabalho, tem que chamar no discurso. Uma autoridade, ela faz muita coisa com um bom discurso, e ela faz um estrago muito grande com um discurso Sim. ruim. Então, tudo isso tem que... Essa noção institucional, ela está abandonada. Ela tem que ser recuperada. Então, daí entra um caso complicado aí, general, que é o seguinte: dos pontos centrais para esse aprimoramento das instituições é a estabilidade da instituição e a melhoria dentro daquela estabilidade. Nós temos aqui uma área que já vem desde os anos 90, aí, num processo amplo de bons trabalhos, que era a área da saúde. O programa de vacinação, muitos avanços que vieram de sucessivos governos aí. O que está acontecendo hoje é um desastre sanitário aí, porque muitos dos técnicos foram afastados para a entrada de muitos militares da reserva e tudo. Não é hora de se repensar um pouco também essa questão dos limites da entrada de militares na área civil? Olha, as instituições, né, todas elas, não é só a saúde, a educação, né, todas elas, em qualquer área que a gente for considerar, elas precisam ter um sistema de aperfeiçoamento permanente. Isso aí é uma coisa constante, você tem que ter um sistema que funcione e que favoreça essa atualização permanente. O grande número de militares hoje no governo não tem problema nenhum. Na área militar você encontra também pessoas que são capazes em diversas coisas, na tecnologia, na ciência e tecnologia, no ensino, em várias áreas, né? Só que o grande número de militares está trazendo, em primeiro lugar, traz um desequilíbrio na representação social. Você tem gente boa em todas as áreas, gente boa e gente ruim, em todas as áreas você tem, né? Mas você tem pessoas boas em todas. Você tem gente muito boa na área da educação, na área da ciência, da tecnologia, da pesquisa, em tudo, né? Então, mas o que acontece? Esse grande número de militares, ele trouxe uma sensação para a população de que a força, o exército, no caso, principalmente o exército, né, que é o mais numeroso, está vinculado ao governo. E isso não é verdade. Institucionalmente não é verdade, mas praticamente é verdade, porque essa é a percepção da população. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? Existe essa percepção, e talvez essa percepção ela seja proposital, para transferir o prestígio do Exército, das Forças Armadas, para o governo. E isso é ruim, porque se o governo não tem um comportamento exemplar, você paga junto à conta. Agora vamos lá para a saúde, então. Vamos passar pela educação primeiro. A educação é crítica no Brasil? É. A educação foi aparelhada? Foi. E outros setores também foram aparelhados. Com gente da mesma linha ideológica, etc. Então, tá bom. Então, a educação é assim. Então, o que você tem que fazer? Você quer mudar a direção do raciocínio? Você quer transformar o modelo educacional? Então, vamos conversar com os professores, vamos conversar com os alunos, vamos conversar com os funcionários, vamos colocar gente competente.
E não ficar xingando que o nego planta maconha na faculdade, que o outro não sei o quê. Não, peraí, meus filhos estudaram na faculdade, eu estudei na faculdade, eu sou engenheiro civil, não plantei maconha em faculdade nenhuma, ninguém plantou. Então, você tem que conversar com o corpo de professores, com os reitores, com as escolas técnicas, etc, etc. Você tem que criar um ambiente para mostrar o seu raciocínio. Não estou colocando em jogo o mérito, mas como fazer. Não fizemos isso. Vamos para a saúde. Tivemos uma pandemia, ninguém esperava isso no mundo. De repente, estourou isso daí, em um mês o mundo estava contaminado. Bom, em primeiro lugar, eu sempre comparo com o meu time internacional, que outro dia lá teve um momento crítico, final de jogo, não ganhava do Grêmio há 2 anos e meio, disputando a liderança do campeonato, pênalti no final do jogo, o capitão do time botou a bola embaixo do braço, ele não é o batedor oficial, mas ele é o capitão do time. É hora do capitão dizer, não, peraí, essa está comigo. Quando veio essa pandemia, a liderança máxima do Brasil, que é o presidente da República, tem que dizer, não, peraí, essa está comigo, agora sou eu que vou conduzir esse barco. Chamar os governadores e dizer, olha aqui, ó, vamos esquecer agora das confusões partidárias, vamos cruzar isso daí da melhor. Opa, deu uma travadinha aí. Só um pouquinho que já volta aí, pessoal. Alô, alô? 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 Voltou. Problema de tempestade aqui em Brasília, tá? Uma tempestade muito grande lá fora. Tá. Então, você reunir todo mundo, unir a nação para cruzar aquilo ali. Né? E depois cada um faz o que quiser, depois que passar, faz o que quiser com o seu partido político, com seus objetivos políticos. Mas não houve isso. Pelo contrário, começou uma briga desgraçada, um escândalo, escândalo atrás de escândalo de comportamental, né? A saída de um ministro da Saúde, depois outro, e, por fim, um oficial general do Exército. Um oficial general que poderia, até pela experiência dele na área logística, ajudar na parte logística do Ministério da Saúde. Mas ele não está em função logística. Quando saiu o ministro, ele foi para a função de ministro, onde a responsabilidade não é só de logística, ela é uma responsabilidade pela política de saúde pública. É diferente, é completamente diferente. Se ele foi colocado lá por causa de logística, ele não está em função logística, ele está responsável pela política de saúde pública numa época de pandemia, e não é só pela pandemia, você tem outras áreas de saúde pública onde ele é o responsável. Então, quando você associa isso à maneira absurda, ao comportamento psicopata que nós tivemos durante a administração dessa pandemia, aí você não tem como acertar. Nós não assinamos um contrato lá atrás. Teve um acordo do Instituto Oswaldo Cruz, felizmente houve um acordo do Instituto Oswaldo Cruz, e o do Butantan, do estado de São Paulo, com os chineses. E é por isso que nós temos ainda um pouquinho de vacina para começar a vacinar. Porque não houve previsão nenhuma, gastamos um tempo imenso, e ainda existe, se você pegar a internet hoje, ainda tem gente discutindo cloroquina, mas não sei o quê. Então, tudo mal administrado. Não tem como você querer que agora esteja tudo direitinho. Nós temos o Sistema Único de Saúde. É um sistema, governo federal, estadual e municipal, é um sistema que funciona. Ele pode ter os seus problemas, ele pode ter os seus um ou outro lá que atende mal aqui e ali, mas ele é um sistema que funciona. Como sistema, ele é um exemplo mundial. Então, você tem que usar o sistema que nós temos e não ficar fazendo coisas aí, propaganda de remédio, mas não sei o quê. O que é isso? Senta o pessoal, tem gente, Anvisa, né? Tem a Associação Médica Brasileira, você tem tudo. É só, o que falta é método de trabalho e capacidade de liderança. Porque você General, tem...
Deixa eu fazer só uma pergunta. Imagina que a gente estivesse numa guerra, e daí se tivesse o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, no caso aqui, que tomasse medidas que levassem à morte aí 220 mil soldados ou 220 mil cidadãos. Isso aí não dá uma corte marcial, não, general? Olha, essa culpa... Um caso de... Você deve estar escutando aí a tempestade que está aqui fora, né? Raio mesmo. Agora, você tem uma... Em toda situação você pode ter erro e acerto. Em qualquer situação você pode ter erro e acerto. Nesse caso dessa pandemia, é uma coisa que a própria medicina, a própria ciência, ela está tateando desde o início, aqui e ali, né? Dá certo num lugar, não dá certo no outro. Aí teve países que tiveram sucesso inicial, depois de uma segunda onda já se perderam. Então, não adianta a gente avaliar a capacidade de acerto nesse caso aí, porque é uma coisa que não está dominada. Você conversa com um amigo médico, ele diz, não, eu tomo ivermectina. Sim, mas por que não? Eu tomo porque eu tomo, né? E acredito. Então, tem muita coisa que é de crença, o sujeito está com medo. Agora, o que você não pode, o que você não pode é não ter o mínimo de método, não ter a mínima capacidade de coragem de assumir a responsabilidade, de desenvolver uma metodologia, não tem problema nenhum de errar. Você deu uma orientação, você escutou o pessoal da área técnica, você dá uma orientação para a população. Se um mês depois você chegar à conclusão de que aquela orientação não foi a melhor, a área técnica te recomenda outra coisa, você se dirige à nação e diz, olha, não é mais por aqui, minha gente, nós vamos nessa direção aqui agora. Não tem problema nenhum, ninguém quer o líder perfeito, mas todo mundo quer uma pessoa normal. Que fale a verdade, né? E que fale a verdade e que seja normal. Não precisa ser perfeito. O problema é simplesmente esse. É isso. Né? Ninguém quer show. Todo mundo quer uma conversa séria sobre pandemia. Vacina. Vai virar jacaré, vacina não funciona, não sei o quê. Não, mas peraí. Você está comprando a vacina, que disse que não ia comprar, mas está comprando. E você mesmo disse que é para não tomar, como é que faz? Você mesmo está desacreditando a vacina? Então, isso é falta de responsabilidade. Isso é falta de responsabilidade, isso é inconsequência. Não, a gente tem que... Eu posso até não querer tomar, mas espera aí, dependendo da minha posição, se eu disser que para as pessoas não tomarem, tem gente que vai ficar com medo de tomar. Tem gente que vai ficar com medo, porque um presidente é uma pessoa que o que ele fala tem influência. Sim. Se ele disser, vamos se vacinar pessoal, mesmo que ele não queira se vacinar pessoalmente, né, porque já teve, acredito, né, mas ele orienta o pessoal de acordo com o aconselhamento técnico. Não é de acordo com um show das suas preferências pessoais. Esse é o problema. General, nós estamos tão pobres hoje de perspectiva que o máximo que nós queremos é um homem normal. Pelo amor de Deus, um homem normal. O líder não precisa ser perfeito, ele só precisa ser normal. É isso aí. Ninguém quer o líder perfeito, mas todo mundo quer uma pessoa normal, com defeitos, com qualidades. Né? Isso aí. General, muito obrigado aí por sua entrevista aqui ao GGN. Esperamos marcar outras conversas. É muito relevante ter uma opinião ao vivo, assim, de um pensamento, mesmo que se discorde de pontos, aí, porque é assim que se leva ao diálogo e assim que se leva a conhecer efetivamente o que ocorre nos diversos pontos do país. Então, muito obrigado por sua participação aqui no GGN, general. Tá bom, muito obrigado. Obrigado aí, felicidade. Até mais, então. Bom, pessoal, ficamos por aqui, então. Hoje à noite estaremos aí com uma live sobre a campanha da fraternidade, que recomendamos bastante aqui. E aqui o GGN, nós não somos Manhattan Connection. As pessoas que são convidadas aqui são tratadas com respeito e as perguntas visam tirar informações
e opiniões da forma mais civilizada possível. Daí nosso agradecimento ao general Carlos Alberto. Um abraço para vocês, pessoal.